Olá pessoal do 8º ano, tudo já? É o professor Marcão aqui com mais um vídeo aqui, dessa vez a devolutiva das questões entregues na última segunda-feira e que fazem parte do módulo 7, tá? Da segunda parte do módulo 7. A segunda parte do módulo 7 ele tem o título As Fases da Revolução Francesa. E vem trazer para nós aqui na atividade 3 a seguinte questão. A Revolução Francesa foi um longo e complexo processo de disputa de poder entre os grupos. Se uniu em busca de interesses comuns, mas se divergiam na tentativa de efetivar cada um deles o seu projeto de sociedade. Preencha o diagrama com os interesses dos jacobinos e dos girondinos e os interesses comuns entre os grupos. Em seguida, destaque a consequência política desse processo que você julga ser a mais significativa. Ok. Aqui embaixo nós temos aqui duas esferas, tá? Uma dos jacobinos, uma dos girondinos, e elas têm um ponto de interseção, ok? Um ponto em comum. Tá bom? Aqui no meio que está destacado uma cor um pouco mais escura. Bom, beleza. O que nós podemos aqui colocar aqui do lado dos jacobinos, que estão do lado esquerdo? Ora, os jacobinos estão do lado esquerdo não por casualidade, tá? Mas sim porque os girondinos era o que a gente conhece hoje como, em termos de política, como a esquerda, tá? São as partes, né? A parte política que se preocupa mais com com os interesses dos pobres, os interesses do povo, dos cidadãos comuns, ok? Do lado dos girondinos, nós temos a direita, que são a classe média alta e os burgueses, que se posicionam mais em detrimento aos interesses dos mais ricos, dos mais abastados. O que colocamos aqui do lado dos jacobinos? O que nós podemos colocar aqui do lado dos jacobinos, ou seja, do lado do povo, dos mais pobres, seria o voto a todo cidadão, a abolição da escravatura e o tabelamento de preços, né? O voto a todo cidadão, vocês sabem que até então os cidadãos não tinham voz e vez. Quando se promove a Revolução Francesa, o povo, até os mais pobres, entram na luta. E quando derrubam o rei e começam a instaurar a república, que já é esse momento que nós estamos vendo, o povo também quer alguma coisa que seja benéfico a ele, porque, afinal de contas, o povo também lutou, né, nessa revolução. O que eles queriam? Queriam ter direito a votos, queriam ter direito à participação política e pública naquele tempo, tá? Outra coisa é a abolição da escravatura. Por quê? Porque se via que se você tem a concepção de que todos os cidadãos são iguais perante as leis, não somente perante a Deus, mas perante as leis, que é o caso, né? O iluminismo trata de leis e trata de cidadãos, ou seja, da cidadania. E se na cidadania todos os seres são iguais, por que devemos ter escravos em nosso país? Isso é o que pensam os jacobinos, tá? Outra coisa, o povo passava necessidades, os preços exorbitantes sobre os alimentos e tudo mais. E esse é outro ponto em que eles abordam, né? O tabelamento, ou seja, a redução de preço e um tabelamento para que o preço, principalmente dos alimentos, sejam afixados para que ninguém aumente de uma hora para outra, fazendo com que o custo de vida aumentasse, né? Do outro lado, nós vamos ter os girondinos, que é o lado rico, digamos assim, o irmão rico desses iluministas, que eles vão pedir o quê? A supremacia do parlamento. O
que seria a supremacia do parlamento? O parlamento, né, ou seja, os deputados, mandassem em tudo, né? Não dependessem de votos, não dependessem de mais nada. Por outro ponto, eles pedem também a liberdade econômica, ou seja, a liberdade para poder vender mais, produzir mais, exportar mais, tá? Outra coisa são menos tributos, menos impostos. O voto censitário, ou seja, não seria votos para todos, seriam votos apenas para algumas classes sociais, para algumas pessoas previamente escolhidas, que era um ato e um fato que ia totalmente contra aos jacobinos. Outra coisa eram a escravidão nas colônias, ou seja, manter os escravos em suas colônias, porque o rico naquela época não iria querer perder o patrimônio dos seus bens, dos seus patrimônios, né? E o último ponto a gente pode destacar também sem concessões para trabalhadores, ou seja, os trabalhadores não teriam vez em relação aos seus direitos, em relação a nenhum direito, a pedir nenhum direito a mais, nem solicitar que fosse modificadas as condições trabalhistas. Um ponto em comum, já que nós temos esse ponto aqui de interseção entre os jacobinos e os girondinos, o que eles tinham em comum? Ora, a luta que os dois tiveram até então, que era o fim do antigo regime. Os dois lutaram juntos, né, para que acabasse o antigo regime. Qual era o antigo regime? Poxa, o antigo regime era o regime absolutista do rei, o regime em que o regime político e econômico ao qual o rei mandava em tudo, ok? Ele vai pedir também as consequências políticas em relação a isso. O que é, para entender melhor, o que são as consequências políticas? Seriam o que aconteciam quando esses dois se degladiavam, ou seja, se enfrentavam para assumir o poder, os jacobinos e os girondinos. O que acontecia? O que nós temos de importante nesse período é que quando um grupo assumia o poder, eles se alternavam ao longo dos tempos, tá? Às vezes os jacobinos mandavam, às vezes os girondinos mandavam, e quando eles se alternavam no poder, aquele grupo em que entrou e que estava, aquele grupo que tinha entrado no poder, ele promovia uma forma de governo, né, que só priorizava as suas necessidades, os seus interesses, e causava inquietação do outro lado. Ou seja, por exemplo, quando os jacobinos entravam no poder, eles iam dar prioridade ao quê? A abolição, queria a abolição, ao voto de cada cidadão, tabelamento de preço, e isso somente para que agradasse o lado dos jacobinos. Quando os girondinos, e isso causava um desconforto do lado dos girondinos. Quando os girondinos estavam no poder, eles faziam a mesma coisa, ou seja, praticavam um governo que só beneficiasse a eles próprios, ou seja, eles queriam pagar menos tributos, continuar com a escravidão e tudo mais. Então, essa é a grande consequência política. Quando um grupo estava no poder, ele fazia o jogo, né, político sempre em relação aos seus interesses, somente aos seus interesses, deixando sempre o outro grupo inquieto. Vamos lá, prosseguindo, nós temos aí na página 135 uma questão que vai falar o seguinte. O tratamento dado às mulheres pelo Código Napoleônico estava em harmonia com o que pensava Jacques Rousseau, um dos pensadores influentes da França daquele período. Leia a seguir um trecho da obra desse iluminista. Vamos lá, vamos ler o que Rousseau dizia na época.
Assim, toda a educação das mulheres deve ser relativa aos homens. Agradar-lhe, ser-lhes útil, fazer-se amar e honrar por eles. Educá-los quando jovens e cuidar deles quando grandes. Aconselhá-los, consolá-los, tornar a sua vida agradável e doce. Eis os deveres da mulher, em todos os tempos em que lhes deve ser ensinado desde a infância. Faz com que gostem do seu sexo, que sejam honestas, que saibam cuidar de seu lar, ocupar-se com a sua casa, a benevolência que deve a seu marido, a ternura e os cuidados que deve aos seus filhos são consequências tão naturais e tão sensíveis de sua condição. Bom, esse é o que diz Rousseau. E o que fala a pergunta? Reflita esse entendimento defendido por Rousseau. Reflita. Esse entendimento defendido por Rousseau ainda se faz presente nos dias de hoje? Gente, pode até se fazer presente nos dias de hoje. Porém, ele não deve ser aceito de forma alguma. Porque a forma com que ele impõe aqui que a mulher tem que ser. A educação da mulher deve ser relativa aos homens, ou seja, a mulher, a educação dela, a vida dela, tudo que ela faz da vida tem sempre que ser em relação ao homem, ou seja, ela deve ser independente por completo do homem, do seu esposo, no começo do seu pai e da sua mãe, né? Principalmente do seu pai, o chefe de família, depois do seu esposo. Isso hoje, com o mundo, com as mudanças que o mundo tiveram, com as voltas que deram-se no mundo, nós temos hoje um mundo onde nós somos muito mais liberais. As mulheres hoje têm todo o direito de se expressar da forma que quiser, viver da forma que quiser, trabalhar em sociedade da forma que quiser, ou seja, fazer o seu ofício, a sua forma de ganhar a vida, trabalhar, para vocês entenderem melhor, trabalhar onde quiser, né? E isso é pouco aceitável nos dias de hoje. Uma coisa que a gente pode refletir é em relação a... Nossa, mas os iluministas eram caras legais, fizeram com que o pensamento do mundo, o pensamento do homem transparecesse, ganhasse amplitude e uma... Como é que fala? Tivesse uma forma melhor e maior de se viver. Isso é verdade. Porém, nós temos que entender as coisas no contexto histórico, né? Nós não... Para que possamos entender melhor, um carro ele não sai de 0 a 200 km por hora em um segundo. Ele tem que acelerar ao longo do tempo. Então, os processos que levaram a nossa sociedade hoje a compreender que a mulher ela não é uma serviçal do homem, e sim uma companheira, ele precisou levar um tempo de maturação, precisou-se acontecer fatos e coisas e consequências e tudo mais para que chegássemos hoje a termos essa condição de pensamento. E isso só serviu porque os iluministas deram o primeiro passo, porém não viviam, não tiveram tempo hábil para viver essas transformações rapidamente, ok? Então, o que nós temos que refletir é que essa situação que Rousseau falava no começo era algo novo, porém muito arcaico em relação ao que nós temos hoje, né? 200 anos, 200, quase 230 anos depois da Revolução Francesa. Porém, temos que entender o contexto histórico, ok? Vamos lá para as próximas questões. As próximas questões estão na página... Vamos lá, vamos rodar. Na página 138, tá?
São 4 questõezinhas bem simples e rápidas e que muitos de vocês erraram, ok? Muitos de vocês caíram em algumas pegadinhas, tá? Queria dizer para vocês que normalmente quando existem 4 questões e alternativas, costuma-se colocar algumas pegadinhas, tá? E a gente tem que prestar atenção que algumas palavrinhas podem fazer toda a diferença na resposta. Muitos de vocês responderam a, tá? Que parece ser algo legal. Vamos primeiro para o enunciado. A França vivia na década de 1780 uma organização que ficou conhecida como Antigo Regime. Qual é a característica dessa organização política? Monarquia representativa dos interesses das 3 ordens sociais, primeiro, segundo e terceiro estado. Será? Ela tinha lá o primeiro estado, lembra que eram os nobres, o segundo estado que eram o clero, ou invertido, sei lá aqui, e o terceiro estado que eram os pobres, que eram servos. Tá? Porém é o seguinte, vai falar monarquia representativa. A monarquia ela não era representativa. A monarquia, pessoal, nesse período, a monarquia é absolutista. Ela não representa ninguém. O rei não representava ninguém. O rei se autorrepresentava. Ele era tudo. Ele era dono de tudo, entendeu? Então essa questão o que matou muitos de vocês foi essa questão representativa. Provavelmente foi isso, tá? Porque ela não representa, tá? O rei, a monarquia daquela antigo regime não representava ninguém. O que nós temos como resposta correta é a alternativa C, monarquia absolutista, em uma sociedade dividida em estamentos. Lembra que era estamento? Estamento são as classes sociais, primeiro, segundo, terceiro estado, e que não havia, ninguém mudava de classe social, não tinha gente que era rico ficava pobre, nem o pobre ficava rico, ok? Vamos para a questão 2. Questão 2 é referente a essa imagem. A gravura O Despertar do Terceiro Estado foi produzida na França no século XVIII. Observe a resposta, observe e responda a questão. Opa. A compreensão de uma imagem deve considerar, entre outros fatores, o contexto histórico que ela representa. Escolha a alternativa que melhor corresponde ao momento histórico representado na gravura. Vamos lá? Todos os privilégios dos indivíduos e das ordens das províncias e das cidades foram abolidos para encerrar essa grandiosa renúncia às 2 da madrugada. Luís XVI foi proclamado o restaurador da liberdade francesa. Vamos lá. Segundo, a revogação dos Estados Gerais suscitou ao povo uma emoção profunda. Desde então, a esperança e o medo caminhavam par a par ao ritmo da Revolução, deixando transparecer as motivações sociais que constituem uma mola essencial. Vamos para a C. Todavia, a crise nacional, conjugando-se com a crise econômica, multiplicava o ímpeto das massas, impulso nacional e movimento revolucionário. São inseparáveis. Um conflito de classes subentende e exacerba o patrimônio. A D. As cortes e o Estado, rejeitando toda tentativa de reforma fiscal, atribuindo-se ao simpático papel
de defender o contribuinte, mantinham na realidade os privilégios e os abrigos de qualquer período. Bom, vamos lá. Vamos em relação a essa imagem. Então vamos lá, pessoal. Ele está falando dessa imagem, né? Fala sobre o despertar do terceiro estado. O terceiro estado, né, está representado por quem? Por esse tiozinho aqui, ó, tá vendo? O primeiro estado, o rei. O segundo estado, o clero. E o terceiro estado é o povo. O que ele está fazendo? Ele está se arrebentando os seus grilhões, as correntes e pegando em armas. Enquanto os dois, meu Deus do céu, né? Tá desesperado aqui. E aí o que nós podemos ter? A questão A, ele vai falar aqui, ó, todos os privilégios dos indivíduos ou das ordens das províncias e das cidades foram abolidos. Opa, pera lá. Quando esses caras aqui assumiram o poder e deram um chute no primeiro e no segundo estado, o que eles promoveram? Fizeram com que os privilégios dos indivíduos e das ordens, essa galera aqui, ó, das províncias e das cidades fosse extinto, fosse acabou, tá? Para encerrar a grandiosa... Ah, tá. Para encerrar a grandiosa, às 2 da madrugada, Luís XVI foi proclamado restaurador da liberdade francesa. Ou seja, essa galera aqui, quando eles pegam em armas, eles vão proporcionar isso aqui, ok? Alternativa A. Nem vamos ler as outras. E a alternativa A. A terceira. Durante o processo revolucionário, a França viveu anos de acirrada disputa política que se desdobrou em fases distintas do governo. Sobre umas dessas fases, escreveu o historiador Edward Burns. Vamos lá. Entre seus feitos mais significativos, contam-se a abolição da escravidão nas colônias e a prisão por dívidas, a adoção do sistema decimal de pesos e medidas e a supressão do direito da primogenitura, de forma que a propriedade não fosse mais herdada exclusivamente pelos filhos mais velhos e sim dividida em porções substancialmente iguais entre todos os herdeiros imediatos. Os bens dos inimigos da Revolução foram confiscados em benefício do governo e das classes inferiores. As grandes propriedades foram parceladas e oferecidas à venda. As indenizações anteriormente prometidas aos nobres foram abruptamente canceladas. A fim de refrear o aumento do custo de vida, a lei fixou os preços máximos do trigo e de outros artigos de primeira necessidade, ao mesmo tempo em que comerciantes aproveitadores eram ameaçados com a guilhotina. Bom, marque a fase que corresponde ao fragmento. Bom, então estamos dizendo aqui que os nobres perderam alguns direitos, acabou a lei da primogenitura, ou palavrinha, ao qual só o mais velho herdava tudo, e a partir de agora todos têm direito a partes iguais disso. Isso está na lei de herança, tá? Que mais? Os bens dos inimigos da Revolução foram confiscados e entregues para o governo, e as terras divididas e vendidas, né, para quem tinha dinheiro para comprar. Não se esqueçam que até então as terras eram dadas pelo rei somente para os nobres, só os nobres tinham terras, agora qualquer um pode comprar. Outra coisa que foi feita foi o tabelamento de preços do trigo. O pão era muito caro, os custos de vida eram muito caros, né? Então tabelou-se para que não houvesse exagero nos preços.
Outra coisa foi também os direitos, né, as indenizações, os privilégios que os nobres tinham com as coisas foram abolidas para que não houvesse tanto gasto, para poder termos condições de termos não, eles, né, para que eles tivessem condições de refrear os gastos da máquina, refrear os gastos do Estado. É, Aí vai falar, vai pedir aqui para a gente marcar a fase correspondente desse fragmento. Ele pertencia à monarquia constitucional? Não, porque nesse momento o que a gente está vendo aqui é uma república. Nós estamos vendo isso aqui no governo girondino? Não, ele não especifica também que é governo girondino, tá? Ele é do governo jacobino? Bom, se era do governo girondino, você lembra que uh, o que especificaria, ou melhor, o que especifica aqui é, como é que eu posso explicar para vocês entenderem? As características desse texto, ele mostra que as medidas tomadas aqui foram para beneficiar quem? Algumas classes mais abastadas, mais ricas? Não. Simplesmente o pobre, tá? Ah, o pobre vai ter condição de ter a sua terra, o pobre vai ter condição de ter a sua parte na herança, o pobre vai ter condição de o trigo ser mais barato para que ele possa se alimentar, né? Então, quando nós vemos medidas sendo tomadas em relação aos mais pobres, qual era a classe dos políticos que lutava pelas classes mais pobres? A direita ou a esquerda? Era o pessoal que estava à esquerda. Quem estava à esquerda? A esquerda eram os jacobinos, tá? Então, a alternativa correta é a C, ok? A questão D fala diretório, mas não tem nada a ver com o texto, não tem nada a ver com o período. Diretório de quê, né? Então a alternativa correta, pessoal, é a alternativa C. E a última, para finalizar, criar uma variação de pressão aqui no professor e quase deixou ele surdo, mas vamos lá. O artigo 5º. O comércio de mercadorias inglesas é proibido e qualquer mercadoria pertencente à Inglaterra ou proveniente das suas fábricas e de suas colônias é declarada boa presa. Ou seja, se prendia a mercadoria. O 7º, nenhuma embarcação vinda diretamente da Inglaterra ou das colônias inglesas ou lá tendo estado desde a publicação do presente decreto será recebida em porto algum. Artigo 8. Qualquer embarcação que por meio de uma declaração transgredir a disposição acima será apresada, ou seja, presa, e o navio e sua carga serão confiscados como se fossem propriedade inglesa. Bom, vamos lá. O que pede aqui? Esses artigos do bloqueio continental decretados pelo imperador da França em 1806, ou seja, o Napoleão, permitem notar a disposição francesa de... Ou seja, o que o Napoleão queria com isso? Estimular a autonomia das colônias inglesas? Não tem nada a ver com estimular. Se não é para entrar nada inglês lá, então não vai estimular nada. A gente já morre aqui, não precisa nem ler mais nada com isso. Porque ele fala assim, ó, ingleses na América que pareciam defender mais seu comércio interno? Não, nada a ver. B. Impedir a Inglaterra de negociar com a França uma nova legislação para o comércio na Europa e nas áreas coloniais? Não houve isso nessa época. Provocar a transferência da corte portuguesa para o Brasil por meio da ocupação militar da península? Não. Isso foi uma consequência, tá? Lembra que eu falei que tem sempre alguma pegadinha, tal? Essa é a pegadinha. Ó, aconteceu mesmo. A corte portuguesa veio para a França, mas não, isso aqui não foi feito
para que o rei viesse. Ele veio por conta disso, mas não foi criado isso para fazer ele fugir, tá? Isso foi criado porque para debilitar, ou seja, enfraquecer economicamente a Inglaterra. Então, em processo de industrialização, limitando o seu comércio com o restante da Europa, ok? Ou seja, o Napoleão ele criou esse código, tá? De bloqueio continental para forçar as outras nações a não comercializarem com a Inglaterra para enfraquecê-la economicamente. Ok? Resposta correta, resposta D. Certo, pessoal? Por essa semana nós ficamos por aqui. Semana que vem a gente faz outro vídeo e até lá, ok? Um abraço, tchau, tchau.